Se o processo de luto não acontece nas famosas 5 fases, então como que acontece esse processo? Isso é um conhecimento fundamental que quem atua na psicologia clínica, quem ainda é estudante ou quem já está atuando no consultório precisa saber. Eu sou a Thais Arcas, psicóloga clínica especializada em atendimento para enlutados, e esse aqui é o meu canal em que eu falo de psicologia e luto para psis e estudantes de psicologia. E hoje eu quero apresentar para vocês o modelo dual do processo de luto. O modelo dual, ele é uma das teorias mais atuais e a teoria mais utilizada para avaliar e intervir com casos de luto dentro da prática clínica. Primeiro eu quero te explicar o porquê que a gente não considera mais as fases do luto intituladas por Kübler-Ross, tá? Elizabeth Kübler-Ross foi uma médica que atuou muito com pessoas no leito de morte e ela distribuiu o processo que ela observava nesses pacientes, as emoções principais que ela observava nesses pacientes que estavam morrendo, em 5 fases que ela colocou ali de fases do luto. Então ela coloca a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Ela descreve esse processo que é o processo do morrer, dentro dessas fases famosas, tá? A teoria dela é muito bem descrita no livro Sobre a Morte e o Morrer. Ela foi uma médica fantástica, ela revolucionou todos os cuidados do fim de vida, que hoje a gente tem na área da medicina, que é dos cuidados paliativos. Ela foi uma das grandes responsáveis por isso. E a gente não pode desmerecer todo esse conhecimento que veio dela. Porém, com a publicação desse livro dela, houve um certo entendimento um pouco errado em relação a essas fases. O que aconteceu? Começou uma divulgação muito grande dessas fases, que ela observava nos pacientes que estavam morrendo, como algo a ser conhecido como processo de luto no geral. Como se fosse o processo de luto que a gente passa quando perde alguém, diante de todos os tipos de luto. E daí está o erro da gente pensar nessas fases do luto. As fases do luto descrevem sim emoções comuns de acontecerem quando a gente perde alguém, quando a gente passa por um processo de luto, mas elas não acontecem em fases. Elas não acontecem de uma maneira linear, elas não acontecem de uma forma passiva, ou seja, só esperando o tempo passar que uma fase vai progredindo para outra. O processo de luto não acontece dessa forma. Ele acontece dentro do que a gente vai chamar de modelo dual. Tá? O modelo dual ele foi estabelecido pelo Straub e Schutt, que são 2 pesquisadores da área, que colocaram a oscilação como característica principal do luto e como uma característica do luto saudável, ou seja, é esperado e precisa haver oscilação, altos e baixos dentro de um processo de luto. Quando a gente recebe um paciente enlutado, é muito claro a gente observar isso na narrativa que o paciente traz. Ele vai trazer isso, inclusive, como queixa. É muito difícil lidar com os altos e baixos do luto. Em um dia está de um jeito, em um dia está de outro. E a gente vai poder observar isso nas manifestações que ele vai trazendo ao longo das sessões também. É possível observar que em uma sessão o paciente vai estar trazendo uma aceitação muito tranquila em relação ao processo de luto. Na sessão seguinte ele pode estar trazendo uma outra manifestação de revolta, de raiva, tudo de novo. O que não significa que ele estaria regredindo. Quando a gente tem essa visão mais antiga do luto em fases, a gente acaba atribuindo muito significado de recaídas a essas oscilações que são naturais, normais e esperadas do processo de luto. O modelo dual ele vai falar da oscilação ocorrendo em 2 universos principais, o universo da perda e o universo da restauração. É esperado que o paciente, que o enlutado, tenha momentos em que ele se permita viver a perda, que ele sinta todas as manifestações, que ele vivencie de uma forma mais intensa tudo que se refere à perda que ele passou. Porém, é também esperado que em outros momentos ele deixe o luto um pouco ao lado e viva a sua vida, reconstrua uma nova vida, ou o famoso siga em frente, tenha movimentos de restauração, em que ele doe os pertences, em que ele ressignifique a perda, em que ele volte a sair, que ele retome a rotina de uma forma funcional, que ele se sinta bem, que ele consiga ter perspectivas de futuro e qualquer outra manifestação que traga essa reconstrução, essa transformação da relação, né, a famosa ressignificação de perda que a gente ouve falar muito.
É esperado, então, que esses dois universos possam acontecer. A gente não consegue definir por quanto tempo essa oscilação vai acontecer, até porque a gente não fala de um tempo prévio para que o luto possa acontecer ou que o luto tenha que acontecer dentro de um tempo previsto, tá? E a gente também não consegue prever ou estipular exatamente como acontece essa oscilação. Então, não tem um parâmetro de a cada um dia tá de um jeito, tanto tempo na perda ou tanto tempo na restauração. Nós não vamos trabalhar com esses padrões, o que torna essa teoria ali na prática clínica um pouco mais complexa. A explicação dela, pela a visão aqui teórica que eu trago para vocês, é simples, é a gente pensar nessa oscilação, é a gente conseguir enxergar essa oscilação no paciente. Porém, na prática clínica, já na vida real, essa oscilação ela vai ganhando algumas complexidades. Uma das principais complexidades é a gente pensar a qualidade dessa oscilação, o que significa que, para um luto saudável, para uma boa ressignificação de vida, para um bom processo de luto, digamos assim, não basta só a pessoa oscilar. Não basta só a gente observar o paciente pensando, ele está vivendo a perda, mas ele está voltando para a vida. E a gente ter um paciente que traz para você que ele faz os movimentos de restauração de vida, mas ele não vê prazer em nada, ele não tem qualidade nos seus movimentos de restauração. O nosso trabalho de luto torna-se, então, nosso trabalho psicoterápico, torna-se ajudar o paciente a enxergar qualidade nessa restauração ou até ter que buscar isso, construir essa qualidade. Não existe uma receita, não existe um passo a passo pronto para a gente ajudar esse paciente, porque vai depender muito das características particulares e individuais de cada caso. Essa revisão, esse pensamento um pouco mais complexo em relação ao modelo dual do luto, a gente consegue avaliar caso a caso dentro de ambientes de supervisão clínica, tá? Eu amplio um pouco também dessa visão mais complexa do modelo dual dentro das minhas aulas do meu curso de capacitação para psis. Eu não sei se você aí que está assistindo esse vídeo já sabe, mas eu tenho um curso online de capacitação para psis e estudantes de psicologia para atuarem com a teoria e prática de casos de luto. O luto hoje é uma demanda que inevitavelmente chega até o nosso consultório, ou chega como demanda principal, ou é um acontecimento que se decorre ali, enquanto a gente está acompanhando o paciente, eventualmente ele perde alguém, eventualmente ele passa por algum rompimento e precisa de um atendimento adequado, capacitado, que não cause danos ao seu processo de luto. Se você está interessado em se aprofundar mais, as inscrições do curso ficam abertas e você consegue acessar pelo link que eu vou deixar aqui na descrição e comentários do vídeo, tá bom? Eu espero que esse vídeo, essa explicação aí do modelo dual, embora resumida no vídeo de hoje, já te ajude a trazer mais claridade para os teus casos de luto na prática clínica. A gente se vê no próximo vídeo na quarta-feira que vem. Até lá!